Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin pela UniFM 107.9 em mais um episódio do Ineditados, Conversas para Além do Livro. Setembro é o mês dedicado às ações conjuntas com o CCR, o nosso Centro de Ciências Rurais aqui da UFSM, por isso temos frete grátis no nosso site, nos títulos da área das rurais e áreas afins durante todo o mês de setembro. E acesse www.editorufsm.com.br, confira os títulos escolhidos, pois sempre temos livros em alguma promoção no ano inteiro. Na loja física, aqui que fica perto do Arco, títulos especiais da editora a preço de saldo, preço máximo de R$20. Aproveite! As nossas redes são @editorufsm, @livraria e grife UFSM e @ineditadospodcast. Hoje o nosso convidado é o professor Eduardo Furtado Flores, um dos nossos best-sellers ali da editora, com seu Virologia Veterinária. Ele é organizador do livro na primeira edição em 2007, a segunda edição em 2012, a terceira edição em 2017, e a gente teve uma reimpressão da terceira edição no ano passado. Então, sempre uma demanda muito importante aqui para os nossos alunos, e um livro longevo já, até porque ele tem aí suas 600 páginas, mais, nem sei. 1.100. 1.100. Professor Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. A gente vai começar, então, falando sobre a tua descoberta como veterinário. Como é que foi o pequeno Eduardo olhou um dia e pensou, nossa, eu acho que eu ia gostar de trabalhar com isso aqui. Bom, eu acho que a escolha de uma profissão começa muito na infância, adolescência. A minha não foi diferente, né? Eu gostava muito de animais, é lógico, e sempre pensei em fazer algo relacionado com animais. E não demorou muito para me convencer que eu queria fazer medicina veterinária. Então, ao longo do final da infância e adolescência, já pensando em fazer veterinária. Tua origem é de onde? Minha família é de Santa Maria, mas eu fui criado, né, toda a infância e adolescência em Santo Ângelo, onde meu pai era médico, né, se radicou. Então, a minha infância e adolescência foi em Santo Ângelo, mas eu sou natural de Santa Maria. Então, durante a adolescência, eu fui amadurecendo a ideia da medicina veterinária. E, inicialmente, eu gostava de animais silvestres. Eventualmente, vim para Santa Maria para fazer o segundo grau no Colégio Maneco. E depois entrei na faculdade. Então, ao longo da faculdade, sim, que de animais silvestres, eu fui vendo que não tinha muito campo de trabalho, e eu fui amadurecendo essa ideia e, eventualmente, cheguei na área onde estou hoje há 30 anos, na área de medicina veterinária preventiva, especificamente virologia veterinária. Então, não foi a virologia nunca foi pensada anteriormente, foi se desenhando e, eventualmente, eu cheguei na área de virologia. Eu sempre comento, né? Eu acho que tem algum autor que deve ter dito isso. Tem duas formas de você fazer o que você gosta. Ou você sonha, ou tem um sonho e vai atrás daquele sonho e realiza, ou você é colocado a fazer alguma coisa e você aprende a gostar. Eu estou na segunda, com relação à virologia e docência, né? Eu coloco as duas, a atividade de virologia na pesquisa, formação de recursos humanos e docência. Eu nunca pensei em ser virologista, nunca pensei em ser professor, mas hoje eu sempre digo, nas minhas primeiras aulas de saúde pública, eu sempre digo, vocês podem encontrar alguém tão realizado quanto. Agora, mais realizado que eu, não vou encontrar. E eu nunca pensei em ser virologista, em ser professor, e hoje eu fui jogado, né, nessa área, e hoje ninguém mais realizado que eu fazendo o que eu faço. Engraçado, curioso, né? A professora Fernanda, que esteve aqui conosco na semana passada, que é a atual vice-diretora ali do CCR, ela fez um comentário um pouco parecido sobre ser realizado na profissão, e ela lhe mencionou a ti e ao professor Rudy Weibing, que já esteve aqui conosco também, como pessoas que incentivaram ela, que acolheram ela na iniciação científica
e que são para ela referência até hoje dessa realização, assim, de estar frente ao aluno e se projetar como um professor, sabe? É bonito isso. Eu acho que a base de você fazer de maneira bem feita a sua atividade profissional é gostar dela, né? Então, a gente vê tantos colegas aí, não só colegas, tantas pessoas que vão trabalhar por obrigação e não gostam do que fazem. Hoje, antes das 7, eu estava aqui. Então, eu gosto do que eu faço. Fim de semana eu venho, podem me procurar na virologia ali, não 8 horas, mas sempre eu venho sábado, domingo, fazer alguma coisa, porque eu gosto do que eu faço, me realizo e sou feliz assim. Então, se todo mundo pudesse ter essa realização, seria fantástico. Exato. E a gente vê isso no quão profícuo é o seu trabalho ali junto com a nossa editora. O seu livro é sempre muito requisitado e é curioso porque nós temos assim alguns livros que vendem muito, que são mais sucintos, são menores, ou outros que são mais em conta, vamos chamar assim. E o seu é um dos livros maiores e mais caros, eu acho que é o mais caro que a gente tem, justamente porque, para ter aquele volume todo de informação, ele precisa de uma apresentação apropriada, né? Então, apesar disso, de ser um livro relativamente caro e de ser um livro grande, ele é o que mais vende. Então, parece que junta uma soma de fatores assim, que faz com que ele seja notado, né? Seja destacado. E tu está promovendo, fazendo junto aí um encaminhamento de epidemiologia também, né, veterinário. Eu posso contar um pouquinho a história da virologia? Por favor. Esse livro de virologia veterinária, quando eu voltei do doutorado há 30 anos, mais ou menos, em conversa com colegas, em congressos, etc., nós não tínhamos um livro de virologia veterinária em português. Tínhamos e temos ótimos livros em inglês, mas a gente sabe que grande parte da clientela, né, que são os estudantes, não são capazes de ler em inglês ainda. Alguns nunca vão saber, mas a graduação, o pessoal, alguns deles conseguem ler, mesmo na pós-graduação não são fluentes na leitura de inglês. Então, começou a amadurecer essa ideia nos encontros anuais, em congressos, de escrevermos um livro. E, eventualmente, foi em 2003, 2004, comecei a dar corpo a essa ideia, contatando colegas, né? É uma área muito, muito grande, é impossível você escrever um livro abrangendo toda a virologia sozinho, então muitas famílias de vírus, doenças diferentes. Então, fui pensando entre colegas brasileiros e estrangeiros, consultando sobre a possibilidade de escrevermos, né, esse livro, de preencher essa lacuna. E, eventualmente, esse livro se concretizou. Foram 3 anos para a primeira edição, 3 anos trabalhando, consultando o pessoal, revisando capítulos, e finalmente em 2007 tivemos a primeira edição. São 30 capítulos, se não me engano, 35 autores diferentes, colegas virologistas do Brasil, imunologistas e do exterior também. Então, esse livro foi a consolidação o preenchimento de uma lacuna. Por isso que esse livro está tendo demanda. Hoje temos no Brasil, 300 faculdades de medicina veterinária, todas elas têm ou virologia, ou microbiologia, ou doenças infecciosas que trabalham com essas doenças víricas. E, ao mesmo tempo, esse livro tem uma parte geral, que ele é de virologia geral e que ele se aplica também às outras áreas biomédicas. Então, esse livro é consultado e é usado por alunos, né, e professores mesmo das áreas biomédicas, medicina, odontologia. Então, além da medicina veterinária, esse livro tem muito uso em estudantes e profissionais de outras áreas biomédicas, porque ele não se restringe à virologia veterinária. Ele tem uma primeira parte que é virologia básica, aplicável a todas as áreas, e uma segunda parte, sim, aí a virologia veterinária, doenças víricas de animais. Então, por essa razão, que é um livro que tem saído bastante, são 3.000 cópias, eu acho, esgotadas, né? E o pessoal me consultou sobre uma nova edição. Estou pensando, porque é um trabalho muito grande e não sei se esses coautores ou meus colegas que se disporiam a revisar os capítulos novamente. Então, optamos, num curto prazo, por uma reimpressão, né?
Então, vai quebrar o galho para alguns aí 1, 2 anos, mas estamos pensando na possibilidade de fazer uma 4ª edição. O problema de uma nova edição, isso eu me adianto, é que, como nós todos vimos ao longo dos últimos anos, a virologia é uma coisa muito, muito dinâmica. Nós temos exemplos, vamos falar em seguida o exemplo da Covid, sempre estão surgindo coisas novas e algum vírus ou algum conhecimento se torna obsoleto 1, 2 anos depois. Então é muito desafiador, né, ter que fazer uma revisão, uma atualização de um assunto que nós fizemos uma revisão e atualização há 4 anos. Não é tão simples assim, demanda muito trabalho, muita pesquisa, por isso que nós estamos estudando a possibilidade de enfrentarmos esse desafio de novo, de fazer uma 4ª edição. E talvez seja, já, né, quem trabalha com pesquisa normalmente tem os seus grupos de pesquisa, e a gente percebe em outras situações que esses grupos vão dando continuidade a um trabalho que vem sendo feito justamente para que essa linhagem, vamos chamar assim, não se perca, né? Então, é o tipo de trabalho que eu imagino que seja produtivo também no longo prazo, já que teve um trabalho tão grande num primeiro momento de fazer essa curadoria, né, de um material, aí nos próximos anos também, em um dado momento, essa faixa vai precisar ser passada, né? Não, certamente nós temos já, isso eu tenho já 30 anos de virologia e os nossos egressos, né, desde o início, quando nós começamos a orientar no mestrado e doutorado, os nossos egressos estão pegando o bastão. Então, nós ficamos muito satisfeitos porque o professor Rude, na verdade, começou há 40 anos no laboratório de virologia, depois eu me juntei ao laboratório e temos outras pessoas que depois de mim certamente vão assumir essa tarefa. Temos egressos aí. Eu sempre digo que uma das coisas principais que nós fazemos no laboratório é formação de recursos humanos. Talvez seja a coisa mais importante entre pesquisa, diagnóstico e formação de RH. Eu acredito que a formação de recursos humanos seja a coisa mais importante, porque são pessoas que nós formamos e que vão usar o nosso conhecimento, né, nos diversos locais. Temos egressos aí distribuídos em várias universidades aqui do Brasil, institutos de pesquisa como Fiocruz, por exemplo, Biomanguinhos, Adolfo Lutz. Temos egressos nossos em várias universidades e centros de pesquisa nos Estados Unidos e Alemanha, ou seja, aquela sementinha lá no início que o professor Rude plantou e nós demos seguimento, vai dando frutos, né? E eventualmente quando a gente sair de cena, né, o professor Rude e eu, essas pessoas certamente vão assumir e vão poder levar um pouco do nosso legado adiante. E eventualmente os egressos deles vão seguir. É assim que você faz a construção do conhecimento, eu acho, dessa forma. E dentro, até porque o seu departamento é o de medicina preventiva, né? Isso. Medicina veterinária preventiva. Então, existe uma forma hoje, dentro desses saberes todos, de antecipar uma nova, já indo aqui para o assunto do Covid, né? Antecipar algo similar ao que aconteceu com essa última pandemia? Bom, um pouco sobre o histórico dessa pandemia. Para nós que lemos virologia e epidemiologia há 30, 40 anos, essa pandemia não foi surpresa. Era uma tragédia anunciada. Não, todo livro, artigo que dos últimos 20, 30, 40 anos, todo mundo dizia que a próxima pandemia virá. A dúvida era quando e qual vírus. Num certo momento você pensou que seria o Ebola, não foi. No outro momento você pensou que seria o H1N1, não foi. E chegamos... Então eu fiquei surpreso, como todos nós ficamos surpresos, mas não tanto. Era um déjà vu. Uhum. Eu sabia que isso iria acontecer. Eu não. A comunidade científica sabia que isso iria acontecer. Não se sabia quando, nem onde iniciaria, nem que vírus seria. A única surpresa, provavelmente, foi esse vírus, que era um vírus que ninguém dava muita importância. Você tinha outros candidatos. Esse era o menos votado. Era um vírusinho de pouca importância. Então, a única surpresa foi ser esse o vírus da pandemia. Respondendo à tua pergunta, não há dúvida que uma nova pandemia virá,
Quando a gente não sabe. Acontece a mesma situação. Exatamente. Quando, que vírus será, a gente não sabe. Mas eu não tenho dúvida também, Jéssica, que estaremos muito melhor preparados, muito mais preparados do que para essa. A questão de vacinas, por exemplo, nós tivemos aí uma aceleração muito grande no desenvolvimento, testagem e licenciamento de vacinas. Vacinas que existiam e eram usadas em medicina veterinária há 30 anos, e que provavelmente demorariam outros 30 para serem usados em medicina humana, a necessidade nos fez usá-la. Então, eu sempre falo que mesmo as grandes tragédias têm algum ponto positivo, e essa, não tenho dúvida, na minha opinião, o ponto positivo, se é que a gente pode apontar algum nessa pandemia, foi a aceleração da produção e testagem de vacinas. Certamente, se uma nova pandemia vir e virá, talvez eu não esteja mais aqui para ver, mas certamente virá, não tem dúvida, estaremos muito melhor preparados, tanto na parte de prevenção, quanto na parte de prevenção também, que é a parte de vacina. Ou seja, essa pandemia nos custou milhões de vidas, mas nos trouxe lições. Eu acredito que as lições são para serem guardadas, né? E se eventualmente surgir outra, provavelmente surja, estaremos muito melhor preparados. De novo, em resumo, mesmo as tragédias trazem lições, e essas lições são para serem utilizadas em futuros eventos como esse. E dentro da sua participação, porque houve aqui um comitê, uma organização que a própria UFSM permitiu, enfim, promoveu, abriu espaços, equipes do CCS trabalhando, várias pessoas foram testadas, né, quando houve, acho que a vacina produzida pelo Butantan, veio um lote de testes para cá. Então, como é que foi o seu envolvimento nesse ambiente que, na verdade, agora, né, conversávamos ali fora, parece uma coisa do passado. As pessoas viveram e agora parece que nem tem mais. Voltou-se finalmente a um estado normal, vamos chamar assim, de convívio. Mas, na ocasião que nada se sabia, ou muito pouco se sabia, era tudo muito intenso. Eu vou contar brevemente um histórico da nossa participação na Covid. Sempre quando surge geralmente no meu caso, né, quando surge algum vírus, algum caso, surto, a gente fica atento, né? Por exemplo, agora nos últimos dias surgiu o Nipah, esse na Índia, então a gente fica sempre procurando na internet, procurando os relatos. E esse vírus surgiu lá em novembro, final de novembro de 2019, e nós ficamos monitorando no dia a dia na internet a disseminação desse vírus, foi se disseminando, janeiro, fevereiro, primeiros casos no Brasil, em seguida estourou, né, para vários países, começou a aparecer casos aqui também. E num certo momento, foi tinha começado as aulas, a metade de março, o professor Burman nos ligou. 17 de março. Foi cancelada, né? Uhum. O professor Burman me ligou um sábado de noite, eu estava num bar do meu genro, né? E ele me ligou, professor, precisamos estabelecer um diagnóstico. Na outra semana, nós montamos uma força-tarefa, porque aqui na universidade não existe laboratório de virologia humana, especificamente de virologia humana. Tem alguns laboratórios que fazem virologia, mas virologia pura, o único laboratório que faz é o nosso, da veterinária. E o professor Burman nos cobrou, nós tínhamos expertise, nós tínhamos equipamento, pessoal, estrutura para realizar o diagnóstico. E havia demanda do diagnóstico. O diagnóstico no início tinha muitos casos, milhares, dezenas de milhares de casos, e os laboratórios do país não estavam dando conta pelo aumento da demanda. Técnica nova, reagentes novos. Então, o professor Burman nos chamou, nós montamos uma força-tarefa com o pessoal do USM, alguns professor Alexandre Schwarzbo, professora Priscila Trindade, montamos uma força-tarefa para implementar o diagnóstico. Foi uma coisa muito rápida, em questão de um mês nós tínhamos todos os reagentes, e no dia, se não me engano, no dia 1º de maio, feriado, nós começamos o diagnóstico. Os reagentes estavam aí e nós começamos a fazer o diagnóstico. No dia 1º de maio, o pessoal fez a padronização dos testes. Eu lembro que 1º de maio era uma quarta-feira, se não me engano, à tardinha. Eles terminaram, professores, estamos prontos para começar. No outro dia, começamos o diagnóstico. Em resumo, fizemos no laboratório de virologia da Universidade da Veterinária, fizemos em torno de 45 mil testes, todos do SUS, da 4ª Coordenadoria
de saúde aqui de Santa Maria, né? Os 37 municípios que abrangem, todos eles pelo SUS. Então, pacientes que entravam em qualquer sistema de saúde aqui, saúde pública aqui desses 37 municípios, eram enviados para nós os resultados. Então, terminamos com algo assim, em torno de 45 mil amostras. Quando já estava diminuindo a demanda de diagnóstico, o laboratório do USM ficou pronto, do LAC do USM, e nós passamos para ele. Foi praticamente um ano exato em que nós passamos para eles, porque eles, no início da pandemia, estavam com o laboratório em reformulação e não tinham condições de receber o diagnóstico. Então, nós tínhamos os nossos equipamentos e eles nos forneceram alguns, e nós fizemos esse um ano aí. A partir do segundo ano, então, foi passado para eles, que eles já tinham toda a estrutura, mas foi uma época já que estava diminuindo muito a demanda, né? O pico tinha diminuído, e eles prosseguiram fazendo o diagnóstico. Então, em resumo, foi uma força-tarefa que foi capitaneada pelo professor Burman, que chamou as pessoas que trabalhavam nessa área para fazer frente a essa demanda, né? Então, foi muito, muito gratificante, né, Jéssica, porque nós trabalhamos há 30 anos com saúde animal, tratando de vidas animais, né? E de repente nós fomos colocados a resolver problemas de vida humana, né? E não eram meia dúzia de casos, eram 1.000 amostras por dia, às vezes chegavam. Tinha dia que chegava a 700, 800, não conseguimos fazer todas, deixávamos para outro dia, o pessoal vinha à noite, sábado, fim de semana, testando. Então, de um momento que a gente lidava com vidas animais, né? A gente passou a lidar com dezenas de milhares de vidas humanas. Do nosso diagnóstico dependia uma conduta terapêutica, isola, não isola, manda para casa, não manda para casa, coloca em UTI ou não coloca em UTI. Então, foi uma mudança muito grande na nossa atividade, né? Num aumento muito grande da responsabilidade em tratar com vidas humanas. Mas foi muito bom por várias razões. Primeira, montar esse grupo que o professor Burman montou, de pessoas extremamente capacitadas. Segundo, ninguém recebeu um centavo por isso. Os estudantes, os bolsistas trabalhavam até 10 da noite. Nós levávamos, às vezes, pizza para eles seguirem. No sábado tinha plantão. Então, foi uma força conjunta de todos envolvidos, visando satisfazer uma demanda da sociedade. Então, foi... pode parecer irônico dizer que foi algo fantástico, mas a nossa resposta, a nossa organização, eu considero algo fantástico em resposta. A sociedade nos pediu e nós tivemos a obrigação de fazê-lo, né, de fazer esse diagnóstico, e eu me sinto assim muito, muito gratificado de ter podido ajudar. Eu sou funcionário público há 35 anos e foi talvez a coisa mais importante que eu tenha feito de coordenar esse grupo. É um grupo fantástico de pessoas, aí todas elas muito dedicadas. Então, eu acho que foi a coisa mais importante que eu fiz na minha profissão, de ter podido ajudar, de ter participado dessa força-tarefa. E eu sempre estimulava e animava os estudantes, né? Vocês têm que pensar que daqui a 30 anos, quando vocês estiverem ensinando para os alunos, vocês vão poder dizer: eu estive participando ou participei do diagnóstico da pandemia. Então, quando a pandemia tiver ficado na história, e está ficando na história, eles vão poder dizer: eu participei daquela atividade de diagnóstico. Então, foi realmente algo muito, muito, muito gratificante essa participação nossa aí na pandemia. Eu imagino que tenha um sentido de desafio, né, muito grande, porque numa ocasião em que não se tinha a quem recorrer, vocês foram os primeiros. É uma coisa meio que o bombeiro para apagar o incêndio, né? A linha de frente. Então, como é que... eu imagino esses alunos todos aí vendo a história acontecer, às vezes tão jovens, né? É mais difícil reconhecer que estão imersos em um fato histórico que está acontecendo, você está desvelando na frente deles, né? Isso, bom, nós mesmos, né? Eu já tenho um pouco, eu consigo me conscientizar disso, mas eu acho que a ficha deles não caiu ainda. Eles futuramente, daqui a 5, 10 anos, vão ver a importância do trabalho deles, né? O trabalho que eles fizeram, e realmente, né, era algo que ninguém estava preparado. No início, tudo foi feito meio improvisado, da maneira que se podia. Nós tínhamos essas técnicas de diagnóstico em uso para vírus de animais, então tivemos que adaptar vários protocolos, era tudo muito novo. Isso não foi para nós, foi para o mundo inteiro, teve que se adaptar a uma realidade nova.
de diagnóstico, de medidas de prevenção. Então, eu acho que a ficha deles ainda não caiu completamente e eles futuramente, né, eles vão reconhecer esse evento histórico que eles participaram e eu acho que vão dar graças, né, de ter conseguido, dentro do currículo profissional deles, ter participado desse momento importante. Até porque aprendem a lidar com outras situações do próprio trabalhar sob pressão, né, numa equipe, com ainda informações muito flutuantes, que ninguém está 100% seguro do que está fazendo, mas precisa tomar decisões ainda assim. Né? Esses desafios eram diários, né? Eram diários, chegando a amostra, às vezes chegava um número acima do que nós podíamos processar, deixávamos para outro dia, eventualmente alguma reação não dava certo, tínhamos que repetir as reações. Então, foi um aprendizado muito, muito, muito legal mesmo, toda essa parte. A parte de trabalhar em grupo, a parte de desafio, a parte de ter que reconhecer problemas dentro das técnicas, adaptar técnicas. Priorizar a questão de escolha. Às vezes chegava a 100 amostras e tinha uma prioridade de tal amostra, tem que sair o resultado até às 5 da tarde, porque esses pacientes dependem, o diagnóstico deles depende de eles serem liberados ou serem internados. E se eles forem internados, vai faltar vaga para outros 50. Então tinha toda essa parte aí, todo o grupo trabalhava em conjunto, nós com o USME, mas para nós vinha a questão, é positivo ou não é o resultado? Eu duvidoso, vamos repeti-lo, né? Vamos repeti-lo e nós vimos até tarde da noite repetindo para chegar ao diagnóstico definitivo, para daí sim poder liberar o diagnóstico, esse paciente pode ir para casa, esse vai ter que ficar internado sob as condições de isolamento, etc. Então foi realmente algo muito, muito desafiador, foi uma realidade muito nova, né, que nos desafiou muito ao longo desse ano que nós trabalhamos. E por que eram chamados laboratórios de campanha? Eles eram feitos... Não, essa é uma segunda parte, Jéssica. Num primeiro momento, essas verbas que vieram, porque não havia verba aqui na universidade especificamente para isso, porque não tinha previsão. Então, no início, as verbas que vieram do Ministério Público do Trabalho, das multas que eles aplicam por eventos diversos, né, por infrações diversas, eles foram os grandes parceiros nossos, né, ao longo do primeiro ano. O Ministério Público do Trabalho, alguma verba da FAPERGS veio, o Secretaria de Saúde muito pouco do Estado, e num segundo momento, então a partir da metade do primeiro ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia identificou 11 ou 12 laboratórios do Brasil, entre eles o nosso, que poderiam fazer um upgrade no diagnóstico. Laboratórios que já trabalhavam com virologia, que já tinham expertise em virologia. Então, daí o MCTI, o Ministério da Ciência e Tecnologia, montou um projeto chamado os Laboratórios de Campanha, que é um laboratório para campanhas e para esse tipo atividade de campanha improvisado. Então, esse laboratório de campanha foi um grupo de 12 universidades que o Ministério da Ciência e Tecnologia identificou para ajudar, para fazer um upgrade no diagnóstico. Conseguimos um bom recurso, bolsistas, e aí, a partir da segunda metade do primeiro ano, tivemos mais recursos, aí sim o diagnóstico deslanchou com bom recurso, equipamentos. Bom, equipamento nós tínhamos, um outro equipamento e pessoal. Então, no início foi tudo meio improvisado por falta de recurso, inclusive. Agora, no segundo momento, a partir da metade do primeiro ano, veio esse recurso que é chamado de Laboratórios de Campanha, um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia que nós fizemos parte. E aí vocês iam a campo? Não, era só um nome, né? Um nome. Não íamos a campo, foi só uma forma de consolidar esses vários grupos, né? E instrumentalizá-los para que eles pudessem realizar mais diagnóstico. Então, foi essa a ideia. E vamos voltar um pouquinho, porque parece tudo tão intenso, né, que essas coisas vão acontecendo, mas em um dado momento tu te graduou como, profissional da medicina veterinária, mas tu desde o início teve algum pensar sobre fazer concurso? Como é que surgiu o concurso? Porque agora parece tudo tão natural, mas houve um momento na tua vida em que isso era mais uma opção entre tantas. Né? Como é que foi esse encaminhamento? Na verdade, durante a faculdade, né, eu fui mudando a minha ideia de trabalhar com animais silvestres para outra área, a parte de reprodução, e eventualmente cheguei nessa área de medicina veterinária preventiva.
E, eventualmente, eu fiz mestrado nessa área depois. Eu trabalhei um tempo no campo e fiz mestrado na área de virologia. Então, foi um processo que foi amadurecendo, né? E depois surgiu o concurso na minha área e eu fiz o concurso na área de preventiva, né? E desde então estou trabalhando aí. Fiz doutorado depois, pós-doutorado. Então, foi uma coisa que fui amadurecendo ao longo da faculdade, né? Da época da graduação, e depois ao longo do mestrado. E, eventualmente, cheguei na virologia. E, bom, estou ali até hoje, né? Com 40 anos praticamente. De virologia, 30 anos. E com a atuação, também conversávamos aqui em outra ocasião sobre o curso de pós-graduação ser referência, né? Ser os de excelência, né? Pela CAPES, ali na veterinária. Como é também fazer essa formação de uma forma, talvez identificar nesses alunos que hoje estão contigo, um pouco do Eduardo, que foi aluno também, que talvez estejam em alguma dúvida e possam te ver como um exemplo. O pós-graduação é uma extensão nossa, né, da nossa atividade, que eu sempre coloco com a maior importância. Esse nosso programa tem um histórico de 30 anos. O professor Rudes teve grande participação, o professor Bayard, na evolução, e eventualmente chegamos a um dos melhores cursos pela CAPES, né? E já foi coordenador ali também? Vários, eu fui coordenador substituto. Hoje minha filha é a coordenadora, a professora Mariana. E o que nós fazemos é pensar na graduação, Jéssica, aqueles alunos que têm algum tino, alguma capacidade, sei lá, um tino mesmo para pesquisa. Então, a gente vê todo tipo de aluno, né? Nós temos aí sempre 6 ou 7 alunos de iniciação rotineiramente no laboratório, e nós vemos que alguns têm jeito para isso e outros não têm. Tem muitos que se contentam com realizar os trabalhos e não se questionam, e tem aqueles que se questionam o porquê disso, o porquê daquilo, sempre querem saber um pouquinho mais da técnica que eles estão fazendo, querem saber o porquê da técnica, como melhorá-la, etc. Então, esses alunos que a gente consegue identificar, a gente vê que eles têm potencial. Nós sabemos, eu sempre comento com o pessoal, dentro da medicina veterinária, eu acho que nós temos um grupo de alunos que tem que se formar médico veterinário e trabalhar a campo. A campo que eu digo como médico veterinário independente da atividade dele. Tem um grupo que é para mestrado, que tem curiosidade e capacidade para chegar e ir para um mestrado, e tem aqueles que vão para doutorado. Então, a gente tenta, né, ao longo dessa convivência que a gente tem com os alunos, identificar aqueles que têm algum potencial para seguir essa carreira de pesquisador, porque na verdade o pós-graduação, mestrado, doutorado é para formar pesquisadores e docentes. Então nós tentamos, isso é um laboratório interessante, que nós temos convivência com esses alunos de iniciação, e nessa convivência nós temos já, claro que às vezes nós nos enganamos com o outro, não tem dúvida, mas nós conseguimos vislumbrar neles, em alguns deles, o que nós vemos em nós, a curiosidade e a vontade de saber um pouquinho mais, de saber o porquê das coisas. Então, a iniciação científica para nós funciona como uma iniciação científica e também como um laboratório para saber quais daqueles alunos têm potencial ou têm a capacidade, etc., para seguir no mestrado e, eventualmente, no doutorado. E a mesma coisa dos alunos de mestrado. Nós vemos, né, que alguns alunos do mestrado têm capacidade e podem seguir para o doutorado, e outros talvez não. Então, faz parte da nossa experiência. Então, repito, muitas vezes nos enganamos, né? Mas eu acho que na maioria das vezes nós acertamos, e aqueles que nós elegemos ou selecionamos para seguir na carreira acadêmica no pós-graduação, muitos deles têm sucesso. Hoje temos, eu comentei antes, tem dezenas, sem exagero, dezenas de professores, pesquisadores em universidades do Brasil, dos Estados Unidos. Então, nós somos muito felizes porque nós estamos formando esse pessoal, né? Formando esse pessoal para seguir o nosso trabalho. Então, muitos deles certamente vão seguir o nosso trabalho, o trabalho que o professor Rude começou lá há 40 anos, que nós temos dado prosseguimento. Eles certamente vão dar provavelmente com mais qualidade do que nós, porque hoje os recursos que se tem hoje são muito maiores, recursos científicos, né? Então não tem dúvida que eles vão fazer um trabalho bem melhor do que nós. Tomara. As próprias bases, né? Com certeza. As próprias bases que vocês puderam dar, por exemplo, o livro Virologia Veterinária, né? Que são compilados que
bom, vamos chamar assim, a tua geração não teve formativamente, ou teve de outra forma. E aí agora vocês estão pensando já em atualizações e engrandecer essa obra para que outros peguem ela sempre num ponto de estado da arte atualizado. Né? Exatamente. Eu acho que essa questão, voltando ao assunto da formação do pós-graduação, não tem dúvida que parte desse caminho já está trilhado para eles, né? Mas nós também encontramos alguma coisa, algum caminho trilhado, também não começamos do escuro. E isso é uma evolução do conhecimento, a evolução dos recursos que você tem. E eu acredito que cada vez mais, infelizmente nos últimos anos, né, Jéssica, nós temos tido uma redução muito grande na demanda, né, da procura, por pós-graduação. Mas conversando com o pessoal, outros colegas de outras universidades, é meio geral, sabe? Não sei se a defasagem das bolsas da CAPES e CNPq ao longo dos últimos anos possa ter contribuído para isso, mas, infelizmente, nós temos uma procura muito menor do que tínhamos. Há alguns anos atrás, tínhamos 2 ou 3 candidatos por vaga, ou 4 por vaga. Hoje, temos, às vezes, vagas que não são preenchidas. Ou seja, existe bolsa, existe trabalho, existe bolsa e não temos candidatos. Então, por um lado, o pós-graduação hoje no Brasil, e em geral, a pós-graduação hoje no Brasil está enfrentando uma crise, talvez estrutural, não se sabe por quê, talvez tenha uma participação dessa defasagem das bolsas, mas talvez não seja só isso, talvez sejam ciclos, né, de maior procura por pós-graduação e menor procura. Tomara, e a gente na área de saúde pensa, né, que daí outro ponto positivo da pandemia, que esse evento da pandemia possa ter despertado em pessoal que já pensava na área biomédica, despertado interesse nessa área. Então, a nossa esperança é que nos próximos anos tenhamos mais procura, principalmente pelos programas de áreas biomédicas, dos quais o nosso se inclui, né? E, semana passada aconteceu o seminário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa e, enfim, todos os cursos são convidados, né, a enviar seus dados e fazer uma fala, enfim, e eu pude observar, eu participei brevemente, eu pude verificar que é uma questão recorrente, essa da redução de procura em todas as áreas. Então, existe uma preocupação, mas por ser algo que vem se observando, talvez até em função da pandemia, porque durante a pandemia houve também uma desistência de vários alunos, então talvez uma resistência agora em ter uma certa retomada, pessoas ponderando sobre outros momentos de suas vidas. Às vezes a pandemia faz com que a pessoa precise se reposicionar, porque aconteceram perdas, enfim. Então, pode ser um reflexo até do pós-pandemia, né? Uma das questões que... Mas é isso, ainda está se fazendo uma pergunta, o diagnóstico, porque não se tem uma resposta. Talvez a pandemia tivesse tido uma influência nisso aí, mas eu acho que não foi só, porque antes da pandemia já tínhamos um decréscimo da procura. Mas eu entendo, Jéssica, que é algo cíclico, né? Então, eventualmente, num segundo momento, vamos ter uma procura maior da demanda. A demanda por mestrado para profissionais com mestrado e doutorado aumenta. Hoje, na nossa área, na medicina veterinária, quem tem mestrado e doutorado encontra posições ótimas, muito melhores do que quem tem só apenas a graduação. Hoje, para quem quer trabalhar com pesquisa ou docência, tem que ter doutorado. Então, eu acho que essas exigências que o mercado de trabalho impõe, no segundo momento, vai forçar, entre aspas, o profissional a procurar especialização. Então, cada vez mais existem cursos de pós-graduação e cada vez mais o mercado absorve e remunera profissionais mais qualificados. O diferencial para um profissional é, inicialmente, uma boa qualidade técnica, né? Se ele tem mestrado e doutorado, melhor ainda. Então, hoje, em vários locais, laboratórios, etc., eles pedem pessoal com mestrado e doutorado. Ou seja, talvez essas exigências aumentadas, né, façam aumentar também a procura. Porque o profissional recém-egresso da graduação, vai sentir necessidade, se quiser um lugar ao sol, ele vai sentir necessidade de aprofundar seus estudos numa especialização, mestrado ou doutorado. Eu vejo assim. E vamos falar então do
seu mais recente encaminhamento, seu livro que vai focar na parte de epidemiologia veterinária. O que ele, para um público geral, o que é a diferença entre epidemiologia, virologia, uma área engloba outra? A epidemiologia veterinária, ou a epidemiologia, eu falo de maneira genérica, porque eu dou a parte tanto veterinária quanto uma parte de epidemiologia humana, é a ciência, a parte das ciências médicas que estuda as doenças em populações. Então, enquanto a clínica, o objeto da clínica é o animal doente ou a pessoa doente, a epidemiologia, o objeto é a população. Enquanto na clínica, o clínico, ou o médico, ou o veterinário quer saber o que o paciente tem, para poder curá-lo, na epidemiologia, o epidemiologista quer saber o que a população tem e o que fazer para prevenir as doenças. Então, a diferença básica da epidemiologia para as outras ciências, como virologia, bacteriologia, clínica, cirurgia, etc., é o objeto. O nosso doente é a população e o nosso objetivo é prevenir e controlar as doenças. Então, o âmbito da epidemiologia é a população. Tudo que se refere à frequência de doenças em populações, formas de transmissão de agentes, distribuição temporal, surtos, epidemia, tudo isso em termos populacionais é objeto da epidemiologia. As outras ciências estudam coisas isoladas. A epidemiologia estuda de maneira abrangente como as doenças se comportam nas populações. Com relação a esse livro, Jéssica, eu comecei a ministrar a disciplina de epidemiologia há 30 anos, mais ou menos, e foi mesmo esquema, foi amadurecendo a ideia, não tínhamos e não temos bons livros em epidemiologia veterinária em português, e a ideia foi basicamente a mesma. Começamos a amadurecer a ideia de montarmos um livro de epidemiologia veterinária para a graduação. Para o pós-graduação, temos bons livros em inglês e os pós-graduandos podem consultar. A diferença básica desse livro... Devem, mais do que podem. A diferença básica desse livro, Jéssica, em relação à virologia, é que é um livro-texto. O outro livro de virologia é quase um compêndio, um tratado, diria assim, de virologia básica e virologia veterinária. É uma obra de 1.200 páginas, mais ou menos. Esse não, esse é um livro-texto, e o objetivo desse livro é diferente. O objetivo desse livro é fornecer material didático para os cursos de medicina veterinária, que todos eles têm a disciplina de epidemiologia. Então, o objetivo básico é outro, é fornecer um material didático, né, com a profundidade menor, basicamente destinado como se fosse um livro-texto. Então, o objetivo e o âmbito da obra é diferente. A virologia é um tratado, praticamente, e esse de epidemiologia é mais um livro aplicado, um livro-texto, para servir de material de consulta para os alunos da graduação que tenham essa disciplina de epidemiologia. Acreditamos que vai bater o recorde da virologia, porque é um livro menor, mais barato, e todas as faculdades de veterinária do país têm a disciplina de epidemiologia. São mais de 300 faculdades, vezes 50 alunos por ano. Então, eu acho que em 5 anos, se eu estiver aqui ainda, me chamo para uma nova entrevista, o epidemiologia, pelo fato de ser muito mais barato e ter muito mais clientela, ele vai vender muito mais do que o livro de virologia. Não tenho dúvida. Me cobrem. É uma questão que eu sempre me faço. Bom, então, o Virologia Veterinária ele não é um livro, em princípio, que o aluno, o estudante, tem que ficar levando para aula. Não, é um livro de consulta. Ele pode levar para aula, mas é um livro pesado, né? Eu faço mas essa pergunta. É um livro de consulta. São só 3 quilos o livro. Não é um livro-texto. Não é um livro-texto, é um livro de consulta. É quase um compêndio, um tratado de virologia dentro das nossas limitações da virologia veterinária. É um livro de consulta, não é um livro de manusear o dia inteiro. Porque é um livro pesado, é um livro de consulta. Esse livro de epidemiologia é um livro-texto, é como se fosse um polígrafo, uma apostila mais trabalhada. E esse sim vai ser o livro de levar na pastinha para a aula. Mas esse livro de virologia é um livro mais de livro de consulta. Ele é mais... Bom, ele tem essa característica enciclopédica, né? Ele tem os verbetes ali. E realmente é o típico livro que a gente espera entrar em uma sala e tá aquele livrão em cima da mesa mostrando, exatamente, já fazendo um statement ali do que a pessoa pode encontrar naquele espaço.
E com esse livro de epidemiologia, então ele também, em certa medida, assim como o virologia, como ele é mais abrangente, ele pode ser utilizado, então, em faculdades também, de odontologia, certamente. outros cursos. Claro, ele tem um viés, né, sempre direcionando para a virologia veterinária, doenças de animais. Mas ele tem uma parte básica que se aplica tanto a doenças animais quanto a doenças humanas, né, em saúde pública. Então, sim, ele pode ser usado eventualmente para outras áreas além da veterinária, porque ele tem uma parte que é geral, de epidemiologia geral e veterinária. Então, o título dele é Tópicos em Epidemiologia Geral e Veterinária. Então, ele sim terá aplicação. Nós sabemos, enfim, aqui eu durante 15 anos, eu fiquei no PPG em odonto. Então, lá nós temos também uma parte de epidemiologia odontológica bastante forte. E uma das coisas que são trabalhadas são essas situações epidemiológicas, né? Situações são as variáveis dentro dessas comunidades, né? Dentro dessas populações. Então, penso eu que muitas vezes o que se questionava, não de forma negativa, mas pela construção científica, eram esses dados que vão se entrelaçando. E que muitas vezes é preciso dar um passo atrás para entender como que houve uma multiplicação de algum dos fatores para se identificar o porquê que aconteceu um determinado resultado ali X tempo depois. Então, eu acredito que seja muito intrínseca essas relações. Aí que eu comentei antes que há uma diferença básica, que a epidemiologia congrega todas as outras disciplinas. Congrega medicina multifatorial, clínica, cirurgia, doenças infecciosas, questões culturais, questões éticas, questões religiosas, tudo isso está envolvido, né, num contexto de uma doença numa população. Muitas vezes temos questões culturais e religiosas que são determinantes de uma doença. E assim, é inacreditável. É claro, questões climáticas, ambientais, do agente, do hospedeiro, e muitas vezes tem questões culturais e religiosas envolvidas na causalidade das doenças, uma coisa assim inacreditável. Então, a epidemiologia é uma disciplina muito complexa, porque ela congrega todas essas outras áreas aí. Até a religião está envolvida em algumas situações. Por exemplo, nos casos do ebola na África, por exemplo, nesses surtos que volta e meia tem do vírus ebola, tem questões culturais e religiosas envolvidas. A transmissão do vírus ebola entre pessoas, se uma pessoa adquire o vírus e vem para casa e vai conviver com os familiares, não é tão transmissível o vírus. Só que eles têm uma questão religiosa deles e que eles têm ritos religiosos com os mortos. Então, uma pessoa que morre, eles ficam 3 dias velando e tomam um banho junto, lavam as pessoas, etc. Isso aí que leva à transmissão do vírus. Então, é uma questão cultural, religiosa, que transcende a questão médica do vírus, etc. E assim que temos esses surtos, cuja explicação, claro, a explicação inicial é o vírus, mas a dimensão da doença tem muito mais, a dimensão em si, com questão religiosa e cultural. Eu fico imaginando que exista todo um viés detetivesco. Total. Eu sempre comento, eu tenho um slide na minha primeira aula, eu acho que o epidemiologista é um detetive, é um Sherlock Holmes procurando achar aonde está a explicação para aquela doença. E a explicação pode estar no agente, mas pode estar no hospedeiro, na pessoa, no animal, ou pode estar no meio ambiente. Quantos exemplos nós temos de doenças que são causadas por questões climáticas? E esses pontos de virada, muitas vezes devem ser super difíceis de identificar, justamente porque foge daquilo que nós entendemos como uma rotina ou como uma ritualística. Surge um elemento totalmente que não se imaginava. Existe um percentual de eventos que são previsíveis. E tem um percentual que não são previsíveis. Os previsíveis são fáceis de serem identificados. Os não previsíveis não tem como identificar. O próprio surgimento do SARS-CoV-2, da Covid, não se sabe. Ele provavelmente tenha vindo de morcego, não se sabe como teria vindo. Então, a epidemiologia é fascinante por esse lado, que todo dia tem coisa nova. Eu sempre brinco com o pessoal que tem algumas disciplinas que todo ano é a mesma coisa, a epidemiologia não.
Todo dia eu entro no site do Globo, Estadão, etc., e sempre tem uma doença nova aparecendo aqui e ali, e eu fico fascinado por isso. Não deveria ficar triste, mas isso faz parte do nosso material de trabalho. Então, agora, o mais recente caso é esse caso de vírus Nipah, na Índia, né? É um vírus bem assustador, ele causa grande mortalidade. Felizmente, ele não é transmissível, muito transmissível. Então, vai ocasionar poucos casos e vai ficar por ali mesmo, né? Caso não hajam esses ritos culturais e religiosos. Eu fico imaginando, é uma situação que, para nós, enfim, ocidentais, esse é um exemplo, mas devem existir vários. Nós temos outros exemplos. Aqui vamos usar aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o hábito de o pessoal ingerir carne mal cozida, isso leva a doenças. É um hábito cultural de comer carne mal cozida ou de salame. Né? Então, o hábito de dar vísceras de ovinos, de ovelha para cachorro, são hábitos nossos aqui que determinam doenças. Então, tem esses hábitos lá do ebola da África, mas nós temos os nossos hábitos aqui de comer carne mal cozida, de dar vísceras cruas para os cachorros, de ovelha. E esses hábitos estão causando doenças. Exato. Então, não vamos longe, nós temos aqui no nosso meio situações em que hábitos culturais estão determinando a ocorrência de doenças. Sim, e da mesma forma como nós olhamos, alguém de fora vai dizer, mas por que eles fazem isso? Exatamente. Por que eles comem carne mal passada? O meu pai trabalhou com cisticercos, que também é uma característica. Ele, a partir de então, comida mal passada lá em casa nunca mais tivemos. Porque são coisas... E aí vem a gente está indo aqui para os nossos minutinhos finais, mas eu acho que dá para fazer ainda uma parte sobre isso. É muito mais difícil modificar hábitos culturais do que aqueles, porque são simbólicos, né? Do que aqueles, não, olha aqui, objetivamente, se você lavar a mão, você consegue reduzir tal índice, parece uma correlação direta. E vocês conseguem fazer algum tipo de conscientização? É uma preocupação fazer esse tipo de conscientização cultural? Em geral, não tem dúvida que é muito complicado, né? Não tem como pegar e tentar modificar numa geração hábitos culturais que vêm há décadas ou séculos, né? O que nós temos feito é um pouquinho relacionado com isso, Jéssica. Nós temos uma atividade na disciplina de saúde pública, a gente faz a parte de uma parte de saúde pública nas escolas, em que a gente bate a parte da higiene pessoal, de cuidados com animais, de doenças transmitidas por animais e como preveni-las. Então, a gente tem essa atividade nas escolas de ensino fundamental que a gente tenta modificar. Mas isso não pode ser feito e não tem como fazer do dia para a noite. Mas eu acredito que ao longo do tempo, quando se insiste, você consegue modificar gradativamente algum desses hábitos, né? Desde que comprovando-se que a pessoa tenha consciência que realmente, em mudando esse hábito, você consegue prevenir ou evitar determinadas doenças. Mas é algo a ser feito ao longo de gerações, não tem dúvida. De um dia para a noite não se muda. A pessoa não vai deixar de comer carne mal passada de um dia para a noite. Ela vai ter que se convencer que realmente faz mal. E que existe ela vai ter que, em certa medida, entender essa correlação, porque muitas vezes ela está dentro do ambiente doméstico em que aquilo ali já é a prática. Né? Então, a criança, por mais que em alguma medida tenha compreendido a importância disso no ambiente escolar, a criança, o jovem, o adolescente, quando retorna para casa, ela vai ter que fazer o trabalho inverso, que é da conscientização da geração anterior. Né? Então, é muito mais difícil. É algo que eu acho que é, sim, possível de ser feito, mas a médio e longo prazo. Né? De maneira consistente, sistemática, ao longo de anos, você consegue eventualmente mudar algum desses hábitos, eu acredito. E sempre pensando que existe também uma busca, em termos tecnológicos, em termos informacionais, que torcendo para que essa informação chegue, às vezes, em outros... cerque, né, a pessoa de uma forma que ela consiga perceber que está dentro de um contexto, assimilar, que a informação não está vindo de um lado só. Então, né, mas, professor Eduardo, a gente está aqui, já é 1h57, queria te agradecer por essa tarde aqui, que, né, foi super rápido. Aí teríamos muito mais assuntos para conversar. E se alguém quiser te encontrar ali na veterinária, quiser participar do teu grupo de pesquisa, tem algum contato, um site, enfim? Eu tenho contato, o e-mail, né? eduardofurtadoflores@gmail.com. Então,
eventualmente alguém interessado nessa área, né? Eu ficaria muito feliz se tivesse alguém interessado nessa área, porque estamos à busca de pessoas interessadas em trabalhar, né? Que tenham interesse em trabalhar, que sejam tão entusiastas quanto eu, né? Nessa área. Então, eduardofurtadoflores@gmail.com, que a gente pode conversar. Muito bem, muito obrigada pela tua participação, foi uma satisfação. E você, para nos escuta aí, não esqueça, estamos ainda com as ações conjuntas com o Centro de Ciências Rurais aqui da UFSM, nossos títulos da área das rurais e áreas afins com desconto no site e frete grátis durante todo o mês de setembro de 2023. Na nossa loja física, os títulos especiais da editora, tem do CCR também, mas temos outros títulos a preço de saldo, preço máximo de R$20. Aproveite nossas redes, @editoraufsm, @livraria e grife UFSM e @ineditadospodcast, todos no Instagram. Um grande abraço para você e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.